Olá, pessoal do 7º ano. Nós estamos aqui hoje para fazermos então a correção das páginas 28 a 33 da apostila do capítulo Ciência ao alcance de todos. Na página 28, nós temos 3 questionamentos na abertura e esses questionamentos são pessoais, por isso nós vamos então já à página 29. Na página 29, logo após o título Texto de Divulgação Científica, nós temos uma imagem. E nessa imagem, nós temos um homem dormindo e o travesseiro em que ele se apoia é uma borracha, que é muito interessante. E aí a gente tem o título Dormir para Esquecer. Não lembro que comeu ontem? Nova teoria propõe que o sono existe para o cérebro apagar memórias inúteis e abrir espaço para o novo dia. Na questão 1 da página 29, nós vamos deixar a A, sem ser respondida, sem ser comentada, porque ela é também pessoal. Já a B, ele fala, o título e a linha fina, que também pode ser chamado de subtítulo, e as frases em destaque logo após o título adiantam para o leitor a descoberta científica que o texto divulga. Indique-a. Bom, essa pesquisa fundamenta a hipótese de que a função do sono é apagar, então, as memórias que são consideradas inúteis. Muito bem. Passando para a página 30, nós temos um trechinho para ser analisado. Ele diz, releia a linha fina, que é o subtítulo, e assinale a informação incorreta. O gabarito é a letra B, porque a letra B diz que seu objetivo é expor uma informação que seja de difícil compreensão ao público leitor. Na verdade, ao contrário. O objetivo do texto de divulgação científica é apresentar uma informação ou informações que sejam de fácil compreensão ao público leitor, que não é um público especializado, não são cientistas que estão lendo, pesquisadores, pessoas que têm interesse em saber sobre a divulgação de uma determinada pesquisa, de um estudo, curiosidades nessa área. No número 3, ele diz, no texto, há ilustração e legenda que antecedem o corpo do texto. Observe-as e responda as questões a seguir. Qual é a relação da imagem de uma pessoa dormindo com um travesseiro que tem o formato de uma borracha com o título? Na verdade, o desenho ilustra a ideia que constitui o título, a ideia de dormir, porque há um homem dormindo, e o travesseiro sendo uma borracha, remete àquela ideia de se apagar as memórias que são inúteis. Depois da B, ele diz que a legenda da imagem faz referência ao título de um filme. Não sei se vocês já assistiram, conseguiram estabelecer essa relação, que filme é esse? Seria o filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças. Não sei se alguém conhece, mas justamente trata do apagamento das memórias, por isso que ele colocou nesse sentido aqui, podendo ser relacionado. Depois temos, leia agora o texto que acompanha título, linha fina, imagem e legenda anteriores. Então, o corpo do texto, que foi apresentado lá na página 29, aparece aqui. E ele te pergunta na 4. Esse texto tem a finalidade de divulgar um estudo, como você já sabe. Após a leitura, suas expectativas quanto à finalidade do estudo levantadas pela análise do título, da linha fina, da imagem, da legenda, foram confirmadas? Porque lá atrás, essas informações sobre o assunto o qual vai ser tratado foram adiantadas para você. Então, depois de ler esse corpo do texto, o assunto, o tema foi confirmado? É pessoal essa questão, mas espera-se que você tenha conseguido compreender que realmente o corpo do texto ele vem falando da mesma temática, do mesmo assunto, desse estudo que vem sendo citado, adiantado ao leitor lá na página 29, sim. Depois, no 5, releia a frase inicial e responda as questões. Ele fala na letra B o sujeito, da forma verbal descobriram, identifica os autores da pesquisa. Lembrando que o sujeito é de quem ou do que você fala dentro do contexto. Indique o sintagma que tem função de sujeito. Depois, o núcleo dele. Bom, então,
O sintagma que tem o valor de sujeito é usando aspas, você está retirando de outro trecho. Pesquisadores da Universidade Wisconsin-Madison. E o núcleo, que é a palavra mais importante dentro dessa expressão, é pesquisadores. Qual é a função da expressão da Universidade de Wisconsin-Madison dentro desse contexto e por que o autor do texto fornece essa informação? Bom, primeiro que, citando a universidade, você está mostrando a que instituição os pesquisadores estão vinculados, tá? E depois mostra, né, a origem do estudo, né, dos dados apresentados, trazendo para o texto credibilidade para você saber, você ter certeza que não foi algo inventado, criado, mas sim estudado, comprovado por alguém, né, que possui renome e reconhecimento mundial, tá? O verbo descobriram é transitivo. Isso significa que exige um complemento. Copio. Muito bem, pessoal. Então, se você leu até o verbo descobriram, você vai fazer a seguinte pergunta. Quem descobre, descobre alguma coisa. Então, dentro do contexto, esse verbo sozinho ele não tem sentido, como a gente já conversou antes. Então, o que é que eles descobriram? Busque no contexto. Você vai conseguir, vai usar aspas também para colocar essa resposta. Que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono. Este é o objeto, este é o complemento. O pronome esta tem função coesiva. Sublinhe no fragmento o termo a que esse pronome se refere. Então, se você voltar, diz que descobriram que pode ser justamente esta função biológica de uma boa noite de sono, apagar lixo mental. Coesivo é estabelecer relação de sentido entre as ideias, amarrar as ideias. Então, a expressão é apagar lixo mental, tá? O uso de dois pontos nesse contexto ocorre antes de um esclarecimento, uma explicação. Temos um trechinho também no número 6, e ele pede o que indica o uso das aspas no fragmento, que ele diz assim no trechinho. Quando estamos acordados, somos escravos do aqui e agora, sempre atendendo algum estímulo e aprendendo algo novo, diz a italiana Chiara Cirelli. Pois bem, exatamente isso. As aspas nesse contexto aqui estão mostrando a fala, que também pode ser colocado como citação, né, dessa pessoa, dessa italiana, Chiara Cirelli, tá? As falas de Chiara Cirelli têm o objetivo de, sempre, gente, nesse contexto, explicar e divulgar a pesquisa feita ao público não especializado. Ele está a todo tempo dando esclarecimentos, explicando para que a pessoa que não seja do meio científico consiga compreender o que está sendo falado. O que significa acordados somos escravos do aqui e agora? É a primeira opção, que significa quando estamos acordados, recebemos a todo momento, que é o agora, em diversas situações, o aqui, estímulos que nos fazem aprender algo novo. Vamos a 32. Considerando a primeira frase do fragmento e a forma verbal diz, indique o sujeito, né? Quem é que diz dentro daquele contexto? Você vai chegar à resposta da Chiara Cirelli. E pede para você classificar esse sujeito, que isso é moleza, você já sabe. Como você tem apenas um núcleo, só um núcleo, só pode ser sujeito simples. E a ideia da sua transitividade é justamente transitiva a resposta. Por quê? Quem diz, diz algo. Pode ser alguém. É um verbo, gente, que precisa de complemento. Ele sozinho não terá sentido completo. Em outra de suas falas, Chiara Cirelli emprega um termo técnico da área das ciências. Que termo é esse? O termo pessoal é sinapses. Porque logo em seguida a fala da autora do estudo foi apresentada a definição desse termo. Justamente, a gente já tinha comentado antes. Ela coloca essa definição para o contexto ser mais compreensível, né, ser de mais, fácil entendimento para esse leitor que não é especializado, não é da área
conseguir aí obter todas as informações sobre esse estudo. Na continuação do texto, é descrito o experimento realizado pelos cientistas. Sintetize-o fazendo uma paráfrase, ou seja, reescreva utilizando suas próprias palavras, mas sem alterar o sentido do texto original. Bom, aqui, gente, com suas palavras, ele pede, né, suas próprias palavras. Então, eu vou deixar essa questão em aberto, que é de cunho pessoal. Passamos, então, à questão 8. Segundo o texto, o que é SHY? É uma sigla, né, para a hipótese da homeostase sináptica, de acordo com a qual, quando as pessoas dormem, informações que não são tão importantes são apagadas da nossa memória, como já foi citado antes também. A que conclusão chegaram os pesquisadores? Que o cérebro, o sono permite ao cérebro, né, apagar memórias que não são importantes e abrir espaço, né, para memórias novas e que são consideradas aí importantes. Segundo o texto, é correto afirmar que a pesquisa chegou a uma conclusão definitiva, ou seja, acabou, fecharam o estudo sobre a função biológica do sono? Não, a conclusão não é definitiva. Transcrevam um trecho do texto que justifique sua resposta. Na verdade, tem 2 trechos aqui, que expressões que vão provar para a gente que esse estudo não ficou definido ainda. Poderia ser descobrir o que pode ser justamente essa função. Pode ser. Olha, sinta aí o ar de hipótese. Pode ser. Depois ele diz teoria de Cirelli. Teoria. Então, é algo que já está sendo pensado, falado, estudado, mas ainda não se fechou a ideia, não se finalizou a ideia. E diz que é chamada de hipótese, né? Pode ser ou não, ainda não foi definido o estudo. No número 11, relaciona as estratégias que o autor utilizou para facilitar a compreensão das informações pelo leitor ao respectivo trecho. Então, aqui, a ordem correta ficará, acompanhem comigo. A primeira, número 4, depois 2, 3 e 1. Repetindo a sequência, 4, 2, 3 e 1. E na página 33, finalizando, temos aí o número 12, mais um trechinho. Ele diz, no texto, predominam formas verbais no presente do indicativo. O presente, você já sabe que é o tempo que mostra o que está acontecendo hoje, agora. E o indicativo é aquele modo verbal que mostra a certeza de um fato. E ele cita o gravamos, o são, entre outros ali. A respeito desse tempo verbal, no texto de divulgação científica, assinale a alternativa correta. É a segunda opção. É utilizado para indicar algo permanente que perdura, que sempre vai existir. E na 13, em algum momento do texto, o autor, jornalista, emite sua opinião sobre o experimento e a pesquisa em geral? Então, eu havia já comentado com vocês, né, videoaula anterior. Aí ele pede para você comentar aqui, anotando suas conclusões. Não aparece a ideia da pessoa que produz o texto de divulgação científica, não é aparecer em primeira pessoa ali, não é demonstrar a pessoa em si que está escrevendo, mas o estudo, a pesquisa que está sendo falada ali, divulgada, tá? Então, não significa que não temos a opinião. Só que a opinião, ela não aparece em primeira pessoa. Geralmente, esses textos, com certeza já observaram isso que nós analisamos anteriormente, em terceira pessoa. Justamente para se ter esse ar mais neutro, para se aparecer não a pessoa que produziu, mas sim o que ela produziu, o que ela buscou de informação. A informação aqui é mais importante, tá? Muito bem. Então, gente, finalizando na página 33, número 13, tá? Espero que vocês
conseguiram fazer toda a correção, né? Assinalaram na apostila, deram aqueles certinhos. Se houver alguma dúvida, mesmo depois desse vídeo, você pode entrar em contato, tá bom? Beijo!